E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos agora com o nosso segundo bloco. Vamos falar sobre, continuar falando sobre o artigo 835. Nós terminamos a ordem preferencial, vimos que precisa sempre levar em consideração aquele binômio, de um lado, a capacidade de satisfação, o princípio da efetividade da execução, e do outro o princípio da menor onerosidade ao executado. E daí nós vamos ver o seguinte: parágrafo primeiro, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja bem, esse parágrafo é até um pouco redundante. Se eu estou falando de uma execução por quantia certa, é claro que a prioridade é dinheiro. Se é possível a penhora de dinheiro em ativos financeiros, em aplicações em instituições financeiras, que seja feita a penhora. É fácil e esse dinheiro já serve para a satisfação direta e imediata da dívida. Mas se isso não for possível, havendo outras possibilidades de outros bens, é possível sim que o executado ofereça determinado bem que não esteja naquela ordem legal e que o exequente aceite. Veja bem, é necessário ou que haja um acordo entre qual é o bem que o executado tem interesse em indicar para a penhora e o exequente o interesse em ficar, seja por adjudicação ou por entender que uma alienação vai ser possível, tá? Mesmo que não haja um acordo entre exequente e executado, é possível que o juiz, analisando o caso concreto, fundamente em decisão que aquela ordem preferencial, aquela ordem legal prevista no artigo 835 pode ser superado, tendo em vista as circunstâncias, as condições concretas. É possível que a gente veja, é possível, por exemplo, que o executado ele tenha um veículo e o veículo tem, lá no inciso 4º, prioridade entre um imóvel e ainda assim o executado indique o imóvel na medida que ele alega que ele, por exemplo, é motorista de aplicativo e que ele precisa do veículo para o seu trabalho. E aí ele indica um imóvel que ele não está utilizando como residência e não é, por exemplo, bem de família, que também nós vamos ver que é impenhorável, tá bom? Gente, é possível a substituição da penhora. Eu falei, por exemplo, que é possível que o exequente e o executado entrem em um acordo e depois de formalizada a penhora, seja indicado outro bem e aí é necessária a substituição da penhora, tá? Nesses casos, quando há a substituição da penhora, o parágrafo 2º do artigo 835 equipara a dinheiro a fiança bancário e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%. Ou seja, é possível que haja uma fiança bancária ou um seguro garantia judicial em favor do executado e ele indique ali como como uma penhora, tá certo? Então vamos lá. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Veja bem, a execução, pessoal, como é um processo sui generis, como é um processo em que tem uma série de atos materiais. O oficial de justiça precisa ir, encontrar bem, o oficial de justiça precisa avaliar, ali depois precisa trazer para o depósito. Esse depósito, essa manutenção no depósito pode gerar custas de manutenção, valores, despesas, e depois mais despesa para a realização, por exemplo, de uma alienação, de um leilão. Então, diante de tudo isso, é possível que o juiz de antemão observe que aquele bem que foi penhorado
aquele bem que foi indicado, ele não serve. O valor que eventualmente se alcance por intermédio da expropriação não vai sequer corresponder às despesas da execução. Então, nesse caso, é importante que, se o juiz não identificar isso de ofício, de pronto, não observar, que a parte executada ou a parte exequente informe. O exequente vai ter interesse em alegar isso para que não haja retardo. O exequente tem interesse de que o mais rápido possível aquela dívida seja satisfeita. Se o processo ficar parado e demorar muito, penhora, avaliação, impugnação de avaliação, tentativa de adjudicação, tentativa de adjudicação frustrada, tentativa de alienação, alienação frustrada, depois alienação em segundo leilão, com venda abaixo de 50, abaixo do valor da avaliação, no valor do preço mínimo de 50%, o que isso vai acontecer? Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um custo elevado e não vai sequer pagar as despesas da execução. Não vai sobrar dinheiro para que o exequente tenha a satisfação da sua dívida. E durante todo esse tempo que foi perdido nesse trâmite, nessas diligências, o exequente ficou tanto sem o seu dinheiro quanto ainda continua longe de um bem efetivamente, um bem penhorado que vá efetivamente satisfazer essa dívida. Vocês estão compreendendo? Então, se vocês forem advogados do exequente, prestem atenção nisso. Calculem mais ou menos quanto vão ser as custas para identificar se compensa ir até o final com aquele bem que ou o executado ofereceu para penhora ou o oficial de justiça, ao realizar a citação, arrolou e penhorou, já individualizando a responsabilidade patrimonial do devedor, beleza? E por parte do executado, é possível que ele perca um bem, é possível que um bem de sua propriedade seja penhorado, expropriado e sequer sirva para satisfazer a dívida, ou seja, ele fica numa situação econômica pior do que a que ele tinha no início da execução. Ele tinha uma dívida e um bem, e ele acabou que ele continuou com a dívida e perdeu aquele bem. Então, também para o executado é importante indicar ao juiz, apresentar essa característica ao juiz. E também, pessoal, nós temos uma segunda forma de interesse. Ao fazer isso, o executado também ganha algum tempo, seja para ele levantar o dinheiro da dívida e, portanto, entregar, realizar o pagamento antes da expropriação, porque a gente vai ver que a gente viu que o executado ele tem o direito de remir a execução lá no 826 até a lavratura do termo de adjudicação, termo de alienação, ou seja, ele tem mais um tempinho. Claro, veja bem, a melhor das hipóteses é que o executado, tendo condições de fazer o pagamento, pague logo, porque lembrem-se que no valor final da dívida vai sempre incidir atualização monetária e juros moratórios, bem como se aquele processo de execução for muito complicado, demandar muito trabalho do advogado do exequente. Vocês se lembrem também, lá no 827, parágrafo 2º, que os honorários inicialmente arbitrados em 10% podem ser elevados até 20%, ou seja, até 1/5 da dívida só de honorários advocatícios. Prestem atenção, percebam o quanto isso é importante e o quanto isso pode corresponder a um aumento da dívida. Beleza, pessoal? Então vamos lá.
Parágrafo 1º. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado quando este for pessoa jurídica. Pessoal, lembrem-se, lá no 829, a determinação no parágrafo 2º de que o oficial de justiça penhore todos os bens, ou os bens indicados pelo exequente, ou aqueles localizados no seu endereço. Beleza? Agora veja bem, se também vejam bem, lembrem também que lá no 833 o Código de Processo Civil prevê como impenhoráveis aqueles bens lá no inciso 2º, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo as de elevado valor que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Ou seja, se o executado tiver uma televisão de tela plana de 72 polegadas, é claro que, embora essa televisão sirva para guarnecer a residência dela e tenha um uso dele e tenha um uso doméstico, aquela televisão pode sim ser penhorada, tá? Porque ela é superior, ela é de elevado valor e ela ultrapassa as necessidades comuns de uma pessoa, tá certo? Então, existem alguns bens que são mais caros que podem ser penhorados, porque não tem uma necessidade tão grande. Por exemplo, um aparelho, hoje nem tem mais isso, né, pessoal? Mas antigamente tinha aparelho de DVD, aparelho de Blu-ray, um home theater, né, um home cinema, um projetor de imagens. O cara tem um verdadeiro cinema na casa dele. Se o oficial de justiça verificar a existência desses bens, ele pode penhorá-los, tá? Ou, caso se trate de uma pessoa jurídica executada, aquele bem que guarnece seu estabelecimento, ou seja, aquela padaria, aquela pessoa jurídica lá, né, aquela microempresa, Panificadora Santo Antônio Limitada, se tiver devendo, é possível que o oficial de justiça ali penhore as máquinas, os móveis que ali estejam, desde que também não interfiram, não atrapalhem, né? Como a gente vê no inciso 5 do artigo 833, que é impenhorável. Por exemplo, se o cara tiver um forno, um forno de pão, e tiver um outro forno mais moderno, e aquilo não vai interferir na produção dele, é possível a penhora desse forno, é possível a penhora daquela televisão que ele coloca lá, daqueles equipamentos de som, vai que ele tem uma padaria, na verdade é uma padaria café, em que as pessoas vão lá para tomar um café, comer um sanduíche, e aí escutam ali um som ambiente, e enfim, ou um bar, tá? É possível então essa penhora. Gente, olha só, lá no parágrafo 2º, arrolados os bens em certidão, ser elaborada, portanto, essa lista, o executado ou o representante legal da pessoa jurídica será nomeado depositário provisório desses bens, ou seja, esses bens vão continuar em sua guarda e responsabilidade, mas ele não poderá alienar, destruir, enfim, ele precisa manter aquele bem para que aquele bem sirva como sirva para a satisfação da dívida, tá bom? Veja bem,
A penhora é um ato processual por meio do qual o oficial de justiça individualiza aquele bem que vai servir para a satisfação da dívida. Então é necessária a formalização desse ato processual e o seu registro nos autos do processo. Então há uma formalidade que deve ser cumprida para regularidade do ato de penhora. Isso por quê? Porque essa formalidade, esse auto ou termo de penhora vai servir tanto para a comunicação, para o conhecimento do executado de que aquele bem se encontra naquele momento constrito, se encontra naquele momento limitado, e de modo que o executado, embora ainda proprietário do bem, que a penhora não transfere propriedade, a penhora só individualiza. Tanto é que muitos doutrinadores entendem que a penhora também tem uma natureza cautelar. Ela serve como uma garantia do juízo. É uma indicação de que aquele bem vai servir para garantir o juízo. Na medida em que nós vimos que somente com a lavratura do termo de adjudicação ou de alienação é que aquele bem penhorado sai da propriedade do executado e passa para a propriedade do adjudicante ou do alienante, adquirente, tá? Então, até a lavratura desse termo de adjudicação ou de alienação, o executado pode pagar e pedir o cancelamento da penhora, tá? Ou seja, é necessário a lavratura do termo de penhora para que o executado tenha conhecimento que a partir daquele momento aquele bem está vinculado à execução. Então ele não vai poder alienar, ele não vai poder destruir, ele não vai poder estragar aquele bem, porque aquele bem, se ele não pagar, se chegar até a alienação ou adjudicação, ele perde de sua propriedade e vai para o executado. Beleza, pessoal? Então, veja bem, o 837 diz o seguinte, que a penhora de dinheiro e as averbações de penhora de bens imóveis podem ser realizados por meio eletrônico. Essa é a grande tendência, pessoal. Vocês que estão na graduação agora, que são mais novos, já vivem a tecnologia diariamente. Nosso lazer agora é por meio da tecnologia. Nós não precisamos mais ir para cinemas para assistirmos os filmes. Nós temos aí Netflix, Google Play, Apple Store, que tem inclusive a possibilidade de aluguel daquela mídia, ou seja, você paga um valor, você assiste até 24 horas e, enfim, nós adquirimos bens pelo celular, e com entrega em domicílio, a gente pede comida, enfim, a tecnologia faz muito parte da vida de vocês e muito provavelmente quando vocês atuarem como advogados, se vocês não estejam agora atuando como estagiário, mas quando vocês se formarem, pelo menos no Tribunal de Justiça de Roraima, vocês provavelmente irão trabalhar com processos eletrônicos, tá? Tirando a Justiça Federal e talvez a Justiça Trabalhista aqui de Roraima, vocês terão de ter habitualidade com o processo eletrônico. O processo eletrônico é regido por uma lei própria, uma lei de processo eletrônico, agora me foge a memória, o número dela, e pelo próprio Código de Processo Civil de 2015, que tem alguns trechos, tem uma parte que trata do processo eletrônico, mas ele fala também, ele trata de forma esparsa em todo o seu corpo sobre atos processuais eletrônicos e dentre eles a possibilidade de formalização da penhora por meio eletrônico, seja a averbação eletrônica, seja
o termo eletrônico nos autos, seja também a ordem de averbação por meio de um sistema eletrônico, tá? Se nós vamos ver agora a possibilidade de realização de penhora de dinheiro em contas judiciais por meio do sistema Bacenjude. Nós temos também como averbar a penhora por meio de um sistema SINIC, Sistema Nacional de Cadastro de Bens Imóveis, alguma coisa, em que há a vinculação de todos os cartórios de registros de imóveis do Brasil com o registro eletrônico das propriedades dos bens imóveis. Ou seja, então se aquele determinado executado não oferece outro bem e chega na penhora do seu imóvel, é possível que o juiz dê uma ordem para a averbação da penhora por meio desse sistema, tá? Beleza? E 833 diz o seguinte: a penhora será realizada mediante auto ou termo que conterá. Na verdade, aqui não é realizada, é aperfeiçoada, uma vez que a penhora é um ato material, já foi oficial de justiça, ele já fez ali, já identificou o bem e tudo mais, mas está se formalizando, está se aperfeiçoando por meio do auto ou do termo. E o que é necessário constar no termo? A indicação do dia, mês e ano e o lugar em que foi feito. Isso serve para individualização e a indicação, eventualmente, na hipótese de mais de uma penhora naquele mesmo bem, para ver quem que vai ter, qual exequente vai ter a prioridade sobre ele. É possível, portanto, que um mesmo executado sofra várias execuções e que aquele mesmo bem que ele tem, por exemplo, um condomínio de apartamentos residenciais, seja penhorado para satisfação daquela dívida do processo 1 e para satisfação da dívida do processo 2, beleza? Então, com a identificação da data específica da realização daquela constrição, nós vamos ter a possibilidade de ver quem vai ter preferência sobre aquele bem. Caso aquele bem seja alienado, seja levado para venda, leilão judicial, e aquele bem seja vendido por 100 mil reais, por exemplo, quem que vai ter a preferência sobre aqueles valores? Vai ter a preferência o exequente que tem a penhora mais antiga, a primeira penhora. Então, nós vamos identificar as penhoras e pelas datas. Os mais antigos, as primeiras penhoras registradas têm preferência sobre as penhoras posteriormente registradas. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Nome do exequente, do executado, serve para individualização, qualificação daquela execução. E aí também precisa ter a indicação do número do processo e da vara a vara por onde tramita o processo, que é claro e evidente. Isso já fica ali no cabeçalho. Esse auto ou termo de penhora pode ser realizado pelo próprio oficial de justiça ou pelo diretor de secretaria, tá? Pelo escrivão, e vai ser juntado aos autos. Deve também conter a descrição dos bens penhorados, com as suas características. Isso é evidente, isso é claro, isso serve para individualização, para que não tenha qualquer sombra de dúvidas de que corresponde aquele bem penhorado, para que seja possível o contraditório, seja possível que o executado tenha inteira condições de conhecer de que aquele bem de sua propriedade passa a sofrer uma constrição judicial e se submeter, se vincular à execução, beleza? Bem como a nomeação do depositário dos bens, quem que vai ficar responsável pelo depósito daquele bem. E é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais 25 minutos de aula
para que os nossos vídeos não fiquem muito longos e que vocês possam manter a concentração e que vocês possam estudar no decorrer do dia da forma que ficar melhor para vocês, nós estamos encerrando em blocos de aula de 25 minutos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam estudando, que vocês estejam aproveitando esse momento. Esse momento não é férias e a gente não pode lidar como oba-oba, porque a vida vai continuar. Nós vamos voltar e logo, logo, tudo vai voltar na velocidade que tinha. Então aproveite. O 7º semestre de vocês não vai retornar. Vocês não vão ter mais processo civil 3. Então estudem. Novamente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem pelo meu Instagram, por DM, ou mandem e-mail, ou mandem pelo próprio aluno virtual. Tá certo, pessoal? Obrigado e até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.